Não importa se a viagem é de primeira classe ou na última poltrona do avião, existe um problema que une todo mundo, o barotrauma, aquela dor insuportável que parece que o ouvido vai explodir. E isso tem uma justificativa, isso tem um porquê e do que acontece nesse momento. É isso que nós vamos entender agora. Bom, o barotrauma, ele compreende a função própria do ouvido e também da trompa de Eustáquio. Para não te assustar, eu vou explicar com calma. Esse canal de fora é o canal externo do ouvido. Então nós teremos a parte externa, nós teremos também o canal médio, a parte média desse ouvido médio e o ouvido interno. Quando nós temos esse pavilhão auditivo, é basicamente um cano que vai indo. Ele não é a parte externa. Quando ele vai para a parte média, o que separa o ouvido médio desse ouvido externo, desse pavilhão auditivo, dessa parte externa, é uma membrana que é muito famosa. Essa membrana é o tímpano. Então é o tímpano que separa a parte externa da parte média, onde nós teremos aqueles minúsculos ossos que nós vamos discutir daqui a pouco. Então eu preciso que você entenda isso primeiramente. Essa parte externa é separada da parte média por uma membrana. Essa membrana que é muito famosa e é chamada de tímpano. Normalmente a membrana está assim, desse tímpano. E logo ali no ouvido médio, um pouco na parte inferior, nós temos um canal. Esse canal ele comunica com o nariz e com a garganta de forma mais específica nessas partes. Nós não vamos entrar nos detalhes da anatomia, mas comunica com o nariz e com a garganta para quê? Para equalizar. Porque o ouvido médio ele é como se fosse um espaço onde ele está restrito. Então, se ele ficasse só ali e tivesse alguma variação de pressão externa, esse ouvido ia ter algum problema. Para isso não acontecer, nós temos a trompa de Eustáquio. É um pequeno buraquinho, um pequeno canal que comunica com o nosso nariz e com o nosso ouvido. Eu peço agora para você deglutir. Você viu que você sentiu algo? É porque quando você mudou a pressão para deglutir, a sua trompa de Eustáquio faz o mecanismo dela para que tenha essa regulação de pressão e o nosso ouvido médio não sofra. O grande problema é que o ser humano inventou o avião. E aí, essa trompa de Eustáquio, ela precisa se organizar. Então imagina comigo, eu estou dentro do avião. Vou falar um pouco de física agora, os estudantes aí da área de física que não me matem. Mas eu vou tentar explicar da forma mais simples possível como essa pressão atmosférica age na gente. Quando eu estou embaixo, eu tenho muita coisa, eu tenho muito ar, eu tenho muita pressão em cima de mim. Então, quanto mais embaixo eu estou, maior a pressão atmosférica. Quanto mais eu subir para as montanhas, menor a pressão atmosférica, porque tem menos ar ali em cima, tá bom? Então, quanto mais ao nível do mar, quanto mais baixo eu estiver, mais pressão eu tenho em cima de mim. Quanto mais eu subir, menos pressão. Quando eu estou aqui embaixo, meu tímpano tá ali, ó. Tá de boa, ele tá do jeito que tá normal. Só que eu invento de viajar de avião. Quando eu vou viajar de avião e esse avião começa a decolar, concorda comigo que a pressão ela vai mudar? Porque se aqui embaixo tem muita pressão e eu estou subindo com o avião, eu estou decolando, o que eu estou fazendo com a pressão atmosférica? A pressão da atmosférica e essa pressão do avião, ela começa a sofrer mudanças. E essa pressão externa, ela começa a ficar menor. Então, o que vai acontecer com esse tímpano? Esse tímpano, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai abaular. Sim, ele vai abaular para fora. Imagina se isso não dói. Então, nós tínhamos aqui essa parte do ouvido médio com a trompa de Eustáquio e o tímpano, que separa desse pavilhão externo. De repente, eu vou decolar. Essa pressão, como nós estamos aqui embaixo, tem muita pressão. Quando eu decolo, a pressão muda. E aí, o que meu tímpano faz? Ele abaula. Imagina a dor, hein? Esse é o famoso barotrauma. E aí ele abaula. E aí ele faz esse abaulamento, para ser mais exato, né? E aí eu tô viajando, tem um serviço de bordo, tem tudo isso, meu ouvido melhorou, tô viajando, tô indo passear. Aí ele fica ótimo. Só que de repente, nós precisamos o quê? Pousar. E aí quando nós vamos pousar, aquela pressão que tinha amenizado, aquela pressão que ela tinha mudado, ela tende o quê? A aumentar agora, porque nós vamos pousar. Quanto mais eu desço, mais a pressão atmosférica é maior. Então a pressão de fora agora, ela começará a ficar maior. Uma vez que ele estava abaulado, o que ele vai fazer agora? Ele vai retrair.
É por isso que nesse movimento de abaulamento e também de retração, nós sentimos aquela dor infernal, que parece que não dá para ouvir nada, e uma dor de agulhada. Esse é o famoso barotrauma, porque a mudança de pressões faz com que a nossa trompa de Eustáquio não seja suficiente para equalizar essas pressões e a dor se torna insuportável. E talvez você esteja se perguntando, Evandro, o que eu tenho que fazer nesses casos? A melhor coisa que você pode fazer ou é mastigar ou engolir saliva. Essas são as formas naturais que a gente pode tentar resolver esse problema. Uma forma que também é usada, inclusive por mergulhadores, é a manobra de valsalva, quando nós tampamos o nariz e fazemos força. Lembre-se, é preciso fazer essa manobra com muito cuidado. Então, tente primeiro ou deglutir a própria saliva, beber alguma coisa, mastigar um chiclete, porque essa forma é um pouco mais natural. Falando disso, nós precisamos lembrar também que sempre que nós temos alguma correlação ou de alergia, ou sinusite, ou estamos gripados, já percebeu que o ouvido dói muito mais? Tem até gente que recomenda usar aqueles vasodilatadores que a gente pode discutir em outro momento, que tem alguns riscos associados. Por que as pessoas indicam usar ele? Porque lembra que no início desse vídeo eu falei para você que a trompa de Eustáquio, aquele canalzinho que equaliza a pressão ali do ouvido médio, ele faz uma comunicação com o nariz e garganta. Então, se tudo isso está inflamado, se tudo isso está edemaciado, ou seja, está inchado, eu tenho um bloqueio desse canal. Eu não consigo fazer equalização do ouvido, e aí as mudanças bruscas dessa relação de pressão terá problemas muito mais graves. É por isso que a dor é muito mais intensa nesses casos. Espero ter te ajudado. Assista os outros vídeos e entenda muito mais dos sistemas do corpo humano.